Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 33 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que ele está chamando por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Quero orar mais uma vez. Feche os teus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós nos alegramos num culto como esse, porque nós estamos hoje celebrando não a morte do Senhor, mas a sua ressurreição. Mas como o Senhor mesmo nos orientou, nós estamos ao Senhor fazendo um memorial. Jamais nos esqueceremos, Senhor, do que aconteceu na cruz do Calvário, o resgate pelos nossos pecados. E nós queremos, Pai, que o Senhor receba, através do sangue de Jesus, cada louvor que aqui foi entoado, para a Tua glória e para o Teu louvor nós fizemos. Agora fala conosco através da Tua palavra e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. O que as pessoas dizem sobre Jesus? Nesse tempo de Páscoa, eu louvo a Deus porque aqui no Brasil, o coelhinho da Páscoa está começando a perder a sua popularidade. E eu só posso atribuir isso à igreja que tem se manifestado. E você vê que está perdendo a força. Um mito de que o coelho é o coelho da Páscoa. Está ganhando força aquilo que nós, como povo de Deus, acreditamos e anunciamos: que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Vamos declarar isso juntos? Cristo é a nossa Páscoa. E não tem nada de coelho nisso. Tem o Cordeiro de Deus, inocente, puro, que foi imolado, onde o Senhor derramou cada gota do seu sangue na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos em nossa vida, uma nova oportunidade e um novo recomeço. Páscoa do Senhor é algo que nós fazemos não só com muita reverência, mas fazemos também com muita alegria, porque para nós, a Igreja do Senhor, Cristo é a nossa Páscoa. Eu quero, em breves palavras, falar um pouco com você sobre a declaração desse centurião romano. Debaixo da autoridade dele haviam 100 soldados. Ele era um homem acostumado a dar ordens, mesmo que do grau mais alto ele recebesse ordens, mas ele coordenava debaixo da sua autoridade 100 soldados. E a tradição cristã diz que esse homem ele tinha um nome. O nome dele era Petrônio. Você não vai encontrar esse nome na Bíblia, mas a tradição cristã diz que Petrônio era esse homem que estava ali aos pés da cruz. E aos pés da cruz ele faz essa declaração: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas por que ele declarou isso? Se você olhar alguns dias antes, o Evangelho diz que em determinado momento o Senhor Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta aos discípulos. Jesus pergunta assim aos discípulos: o que os homens estão dizendo aí a meu respeito? O que os homens estão dizendo com respeito ao Filho do Homem, a respeito
daquele que nasceu como homem. E os discípulos então começaram a trazer as respostas a Jesus. Eles disseram: Senhor, tem gente que está dizendo que o Senhor é um iluminado, tem gente que está dizendo que o Senhor é um profeta, tem gente que está dizendo que o Senhor é um mestre, tem gente que está dizendo que o Senhor é uma expressão da divindade aqui entre os homens. Aí o Senhor Jesus vira para eles e diz assim: mas e para vocês? Quem eu sou? E eu tenho a impressão que o Senhor Jesus se preocupa em saber a sua opinião sobre quem Ele é, porque a sua opinião sobre quem Jesus é pode mudar a sua vida. Aqui na Escola Bíblica nós estamos estudando sobre as características do verdadeiro cristão, a identidade do cristão. Hoje nós estudamos pela manhã sobre o cristão é vencedor. Aliás, muito mais do que vencedor. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Nós não somos simplesmente vencedores, nós somos mais do que vencedores. Mas tem muita gente ainda dentro da igreja dizendo que segue a Jesus, que serve a Jesus, e que de fato não teve um encontro com o Senhor Jesus, que de fato não teve uma experiência pessoal com Jesus. E para você que ainda não teve essa experiência, o mesmo Jesus que se preocupou perguntando aos discípulos, Ele pergunta a você hoje: quem Ele é para você? Petrônio, esse centurião romano que estava aos pés da cruz e foi testemunha da morte de Jesus, diz a história que possivelmente ele também tenha testemunhado algumas outras coisas terríveis. Ele testemunhou da maneira injusta como Jesus foi julgado. Ele testemunhou da maneira injusta com que o povo escolheu Barrabás no lugar dele. Possivelmente esse centurião, ele fez parte daqueles que autorizaram para que Jesus fosse terrivelmente espancado. Esse centurião, ele caminhou ali na via dolorosa, acompanhando aquele cortejo de alguém que estava caminhando para a morte. Esse centurião, ele olhou aos pés da cruz a autoridade que estava sobre aquelas mulheres aos pés da cruz, e não tinham medo do que poderia vir como retaliação por seguirem Jesus como seu mestre. Ele teve como testemunho, ele viu quando Jesus disse palavras que em nenhuma outra situação um ser humano normal diria, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele foi testemunha quando Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi testemunha da agonia de Jesus ali na cruz. Ele foi testemunha quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois que isso aconteceu, a Bíblia diz e narra os evangelhos que aquele centurião foi testemunha do grande terremoto que aconteceu quando Jesus rendeu o espírito, dizendo: está consumado, está pago. Possivelmente Petrônio foi testemunha de quando os sepulcros dos mortos foram abertos e muitos daqueles que haviam sido sepultados aqueles dias saíram dos seus túmulos e invadiram Jerusalém. Está escrito. Por isso ele declarou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Jesus é mais do que o Filho de Deus. Jesus é Deus. Por isso nós estamos nessa noite aqui, tirando esse tempo para dizer: louvado seja o teu nome, bendito seja o nome de Jesus, glorificado seja o Senhor da vida, que experimentou a morte para que eu nunca mais precisasse morrer uma segunda vez. Em Cristo Jesus nós temos a garantia de que teremos e já temos nele a vida eterna. Por isso, como igreja do Senhor, nós somos convidados a proclamar
com a nossa vida, com a nossa existência, que o Senhor Jesus, Ele reina e reinará para todos sempre. Amém e amém.